Arquivo de Memória Oral das Profissões da Comunicação, um projeto da Escola Superior de Comunicação Social. O realizador é o Paulo Barbosa, eu sou a Mafalda Euro Gomes. Estamos no dia 23 de março de 2018, em Lisboa, em casa do Sr. Professor Diogo Pires Aurélio. Sr. Professor, é um privilégio poder estar aqui consigo hoje. Muito obrigada por nos acolher. É um prazer. Sr. Professor, nasceu algures no Alentejo em 1946. Há muito tempo já. Alter do Chão. Sim. Como era estudar nessa altura? Muito difícil para muita gente. Felizmente para mim não foi esse o caso, mas sou das muitas pessoas da minha idade que conviveram na escola primária e depois, inclusive, alguns já mesmo no liceu, com gente que ia para a escola de pé descalço e que almoçava uma coisa com o dia de pão. Mas, tirando isso, tenho ótimas lembranças dessa infância e dos professores, ou professora que tive nesse caso. Tive 2 ou 3 professoras primárias que me animaram bastante e creio que tem a ver com o meu percurso também. À parte, obviamente, da família, que foi determinante. Meu pai e a minha mãe, que sempre me estimularam o interesse por ler, por escrever, etc. Embora essas coisas, eu não, digamos, por formação não atribuo grande importância aos condicionalismos. Penso que há até falo pela minha experiência, não por qualquer teoria, que há uma predisposição que nasce connosco. Porque, sei lá, eu gostava de ler e outras pessoas da minha família que tinham mais ou menos o mesmo ambiente, ou outros amigos que estavam comigo na escola tinham ambientes semelhantes e, no entanto, não tinham esse interesse por ler ou por estudar. Portanto, penso que há muito, com todo o respeito pela escola, que orienta muito, mas que há algo que vem com o próprio. Sei lá, eu lembro aos 5 anos, creio que já contei isto, mas aos 5 anos eu já lia e aprendi a ler com o meu pai, não porque o meu pai me pusesse a ler e eu que me obrigasse, mas porque eu me sentava ao colo dele e ele, digamos, me ajudava a ler os livros de histórias que me ofereciam. Só isso, mas, por exemplo, outras, posso falar inclusive do meu irmão, por exemplo, que não tinha nenhum interesse por esse tipo de coisas. Eu tive muito cedo, devo confessar, que tive muito cedo o interesse por ler e por escrever. Escrevi coisas minhas muito... Aos 7, 8 anos, aos 8 anos eu escrevia pequenas histórias. Quer dizer. Mas, portanto, o ambiente familiar foi, digamos, ajudou, não contrariou. Não tive que ir trabalhar como a maior parte daquelas crianças tinham, ou ainda na escola primária, ou depois da 4ª classe. Não foi esse o meu caso e pronto, era nessa altura, não, digamos, a situação que se vivia em Portugal, e sobretudo no interior, é conhecida de toda a gente. Eu conheci ainda o Portugal interior antes dos anos 60, foi o Portugal antes da imigração para Lisboa, ou no norte do país foi para a França. Mas o Portugal do Alentejo era um Portugal muito povoado e com muita miséria, porque a produção era muito pobre, e ainda hoje sobretudo, mas na altura ainda mais, porque não havia regadios, não havia essas coisas, e, portanto, a terra produzia muito pouco. Não é? Ou seja, o regime dizia que o Alentejo era o celeiro de Portugal, mas como a dar a entender que o celeiro de Portugal era muito abundante, mas isso era completamente falso, porque se compararmos a produção das terras no Alentejo, onde, quando havia uma seara de 7, aquilo que chamava 7, 8 sementes, portanto 7 vezes o que se semeou,
era uma fartura. Lembro-me que o meu pai fazia uma festa, mas rigorosamente uma festa. Que pagava vinho e enchidos, fazia vinho e enchidos para os homens que traziam os sacos de trigo, porque era de facto um ano farto, porque normalmente eram 4, 5 sementes, era razoável. Ora, quando eu lembro-me perfeitamente disto, ter chegado depois no ensino secundário e ter lido na geografia, começar a ver que as colheitas no Canadá, na Rússia, nos Estados Unidos, que eram na ordem dos 30%. E nessa altura eu vi que, de facto, a escala... Ora, isso explica porque é que o Alentejo era muito povoado, mas que era muito pobre, quer dizer, porque esta agricultura só se aguentava na base de salários muito baratos. E, portanto, as pessoas não tinham outra saída, ficavam pais e filhos, famílias de 7, 8 crianças viviam disto e não tinham saída. Claro que, a partir dos anos 60, houve, por um lado, criou-se a siderurgia no Seixal. Por outro lado, começou a guerra colonial. O que significava que muita gente foi para o sul de Lisboa, portanto, toda aquela zona é povoada por alentejanos. Fogoteiro, Almada mesmo, tudo aquilo é gente alentejana. Que veio nessa altura, que é muito cedo, porque mal houve uma oportunidade de emprego que as pessoas vieram. Depois a guerra colonial liga-se com isto porque os rapazes aos 20 anos vinham para fazer a tropa e já não voltavam ao interior. E daí começou a desertificação, começa exatamente nessa altura, princípio dos anos 60 e veio até agora. Portanto, e foi nesse meio que eu fui criado, portanto conheci muito bem o Brasil. Era um meio, repare, na minha meninice mesmo, não havia eletricidade, nem havia águas correntes. E, portanto, eu costumo dizer que conhecia a Idade Média. Portanto, quando se estuda as condições de vida na Idade Média, eram as condições de vida no Portugal interior até aos anos 60. E, portanto, portanto, era gente que vivia com muita dificuldade e tudo, aquela gente toda. De vez em quando encontro alguns com meus colegas de escola primária e que não fizeram os estudos secundários, porque a maior parte daquelas pessoas, lembro-me que nós fomos para aí a 4ª classe, para aí uns 20 crianças, o coisa do género, fomos estudar 3. E eu fui fazer o ensino inicial, houve 2 que foram um para a escola industrial e outro para a escola comercial. Portanto, está a ver, 3 em 20 dá uma média de 1,5%. Não, estou a ver, fazer mal as contas. Ora, 3 em 20 dá 15%. O que era esse ambiente muito pobre. Portanto, foi esse ambiente que eu conheci. Depois, mas o ambiente era na aldeia, mas depois, sei lá, havia os colégios, um colégio em Altera, havia depois no Liceu de Porto Alegre. Eram as escolas frequentadas por gente, filhos de merceeiros, filhos de pequenos agricultores, como era o meu caso, quer dizer, portanto, gente relativamente... Havia também pessoas, obviamente, já filhos de quadros, mas começava já a haver algumas pessoas a frequentar essas escolas e, portanto, como havia muito poucas, escolas secundárias, havia muito poucas, e concentrava-se toda a população de uma área, normalmente de um distrito ou de um concelho, e era assim. Mas, apesar de tudo, ainda lá se encontravam bons professores, alguns deles, mas era tudo muito, como é que é dizer, muito provinciano. Não, o preço da interioridade também quer dizer isso, e paga-se. Eu tive a noção disso quando cheguei a Lisboa. Eu que era bom aluno e que tive alguma forma, tive sucesso, mas cheguei, o quanto eu era ignorante ao lado dos meus amigos em Lisboa, que tinham o que eles tinham lido, o que eles tinham viajado, tudo isso, o mundo que eles tinham, que era um mundo completamente diferente daquele que eu conhecia, porque eram filhos, ou porque viviam aqui em Lisboa e
sei lá, o facto de podiam ver cinema, ou porque eram filhos de professores universitários, tudo isso eu tive, para mim foi um choque. Depois, rapidamente, acabei por coincidência, me tornei amigo de muitas dessa gente, até na universidade, mas a primeira chegada foi o impacto, sobretudo para alguém que tinha alguma autoestima nesse campo específico, digamos, o meu provincianismo chocava-me a mim próprio. Eu tive que rapidamente fazer uma recauchutagem, porque de facto não estava capaz. E mesmo até nos primeiros anos da universidade, eu lembro que isso havia uma certa, digamos, uma certa distância entre alunos que vinham, digamos, do interior como eu e outros que tinham feito, inclusive aqui em Lisboa, que os melhores professores concentravam-se em Lisboa. E, sei lá, havia o Virgílio Ferreira no Camões, o Mário Dionísio, havia outros professores em Cascais e assim, que amigos meus tinham o que eles sabiam, quer dizer, e que eu de facto não sabia, não tinha lido. Eu li ainda o que eu tinha lido mais era sobretudo das bibliotecas da Gulbenkian. Eu fui um grande consumidor das bibliotecas da Gulbenkian. Creio que ainda não se fez a devida. Há muita gente que fala nisto. Tenho encontrado imensa gente que estava no interior e que dá valor a isto. Mas não sei, tenho dúvidas se a própria Fundação Gulbenkian tem a noção da importância que isto teve. Porque, não sei, as próprias instituições às vezes também têm no seu quociente de snobismo. E compreendo uma instituição que tem a orquestra, teve a companhia de balé durante uma certa altura, pagava aos pintores que tem os museus, tem isso tudo, ir uma caminhoneta carregada de livros lá para os camponeses, julgo que eles têm a sensação que algumas pessoas que estavam ligadas a isso têm a sensação que isso era assim uma coisa... Filantropia, que não era bem. Ora, houve imensa gente que leu e depois havia, além dos livros, eles tinham consultores e gente que trabalhava nas bibliotecas da Gulbenkian que falava connosco sobre os livros e que nos aconselhava. Olha, leu este, olha, já leu este. Lembro perfeitamente, nunca tive nenhum, porque soube depois, sei lá, amigos meus, como o Herberto Helder, que trabalhou também nas bibliotecas da Gulbenkian, e houve outras pessoas que trabalharam aí, mas nunca tive assim propriamente nenhuma vedeta a aconselhar, mas tinha as melhores recordações das pessoas, porque nós tínhamos a escola acabava em junho, sobretudo quando não tínhamos exames, e depois recomeçava invariavelmente a 7 de outubro. Bom, portanto, as férias grandes eram enormes. E, portanto, nós ali, quer dizer, era uma pré-universidade que nós tínhamos através das bibliotecas da Gulbenkian. Mas está a ver, mas para nós fazia uma grande diferença. Admito que, se calhar, os tais colegas que eu vim encontrar aqui em Lisboa, para eles isto não tem grande significado. Mas para nós, quer dizer, eu não tinha uma grande biblioteca em casa da minha família. Não tinha alguns livros do meu avô, mas há livros muito antigos e coisas que não... E, portanto, tudo aquilo para mim era uma coisa, foi um autêntico maná. Mas mesmo assim, como digo, a diferença relativamente às pessoas aqui da capital, e sobretudo pessoas que estavam, filhos de famílias cultas e que tinham grandes bibliotecas e pais que os podiam orientar mesmo já a nível superior. Os meus pais orientaram-me a nível primário e a nível secundário, mas depois não, meus pais não tinham um ensino superior. Portanto, daí é o tal déficit que eu trazia. Bom, mas não foi nada que não se pudesse
não viesse a tempo de reparar em Lisboa. Em Lisboa fiz o curso na Faculdade de Letras. Conheci ótimos professores, conheci também ótimos colegas, muitos deles foram meus colegas depois na universidade, como professores, como docentes, e outros são poetas, são artistas, são atores, são pintores, são gente, ou políticos, tive a sorte, isso nesse aspecto também foi muito bom e foi digamos, um privilégio que eu tive, por acaso, e talvez isso permitiu que eu, de alguma forma, corrigisse esse déficit que trazia, porque eu tive a sorte de cair num meio muito interessante e muito interessado culturalmente. E, portanto, rapidamente eu tive aí a minha, digamos, uma escola em paralelo com a universidade, além de ter na universidade, de facto, muito bons professores. O professor estava a falar do Alentejo e das escolas, não é? Portanto, nasce numa aldeia ao pé de Alter do Chão. Sim. Em Alter do Chão há a escola primária. A escola primária e secundária. E secundária. Portanto, sim. Havia industrial, comercial e também já havia liceu. Comercial e industrial é só em Porto Alegre. Então, em Alter havia liceu, é isso? Havia, sim, o secundário, sim. Mas o mundo só para entrar no mundo da comunicação, neste percurso todo, está algo, eu não mencionei porque ele está de facto ausente. Eu tenho colaborei, nos últimos anos da faculdade, colaborei num suplemento literário aqui em Lisboa já, mas não tive... Que se chamava? A República, o suplemento literário da República. Aí nos anos 70... Como poeta? Não publiquei poesia, publiquei alguns até trabalhos da universidade, sei lá, 2 trabalhos sobre o Vitorino Mésio, que foram depois publicados na República, no suplemento literário da República. E depois tinha lá alguns amigos, como Álvaro Guerra, que me convidou para fiz lá crítica literária durante, aí no princípio de 71, não me lembro exatamente das datas. Sei que deve ter sido 70, 71, porque eu vou em 72, vou-me embora e portanto, o meu contacto com os jornais foi só isso. Era de resto um colega da universidade que começou exatamente com esse trabalho que eu tinha feito para o David Mourão Ferreira sobre o Vitorino Mésio, e depois um colega conhecia gente na República e publicou-me lá esses 2 textos. E a partir daí depois surgiu uma colaboração. Eu conheci lá o Álvaro Guerra, que estava lá a dirigir a página literária nessa altura. E depois, em 72... A sua licenciatura em Histórico-Filosóficas? Nessa altura já não era Histórico-Filosófica, era só Filosofia já. Tinha havido, na geração anterior, era Histórico-Filosóficas ainda. A minha mesmo já só Filosofia. E sai do país em 72? 162, sim. Destino primeiro Paris, mas depois em Paris não consegui sobreviver muito facilmente, e de modo que eu tive que ir para Bruxelas. E foram anos interessantes, mas ao mesmo tempo difíceis, porque damos conta que a sobrevivência lá fora era um bocado... Nós, vivíamos de pescados que fazíamos, era a única forma de nós sobrevivermos. Mas, de qualquer... Isso aliás, é importante perceber que todos nós tínhamos as nossas carreiras, chamamos-lhe assim, os nossos percursos eram subitamente cortados, porque nós tínhamos 2 hipóteses: ou íamos fazer o serviço militar, que demorava 4 anos no mínimo,
ou alguém que porque eu tinha participado aqui nos movimentos associativos, portanto tinha problemas aqui com a polícia, portanto, ou não tinha e achava melhor ir para fora e sujeitava-se ao que havia, porque a vida fora não era fácil. O estatuto de refugiado político não dava um ordenado. Daria, sei lá, se fosse um primeiro-ministro no exílio, ou coisa do género, daria, mas não era o caso. E, portanto, nós fazíamos de tudo, tudo aqui, estou a dizer, muitos trabalhos manuais, muito género de coisas que íamos fazendo, porque o dinheiro que nos chegava de Portugal não era, alguns não chegava nenhum, o pouco que me chegava não era suficiente para sobreviver. Eu estava, curiosamente, tinha-me candidatado, ia ter uma bolsa em 74, quando depois regressei. E, portanto, não cheguei a estudar na Universidade de Bruxelas, que era como era a minha intenção. O professor falou do movimento associativista, maio de 68, fez isso tudo na faculdade, não é? Sim, que memórias sim. tem? Como é que é dizer? O maio de 68 aqui em Portugal foi um bocado por um ouvir dizer. Não tinha, digamos, não houve propriamente, digamos, o efeito que foi o maio de 68. Havia algumas, lembro-me perfeitamente, tinha começado nessa altura, em 67, creio que foi em 67 que começa a guerra no Vietnã. E, portanto, começou a haver umas influência, passavam por aqui alguns americanos, que aqui conheci estudantes que vinham aqui de vez em quando, ou de férias, com quem nós contatávamos, e havia essa, digamos, essa movimentação política que não... Mas, sobretudo, que os costumes foram mudando aqui em Portugal, mas não teve a ver propriamente com um movimento, com um momento específico. As coisas vão chegando por influência, a pessoa vai, sei lá, lembro-me de ir a Paris e lembro perfeitamente de ir fui de férias a Paris em 69, exatamente, e de estar, aquela para mim foi um espanto, as paredes, estavam todas esborratadas e ainda estavam cheias de grafite do ano anterior, do maio de 68. Em 69 ainda se notava. E nós, viajar e informação, portanto, chegava, e tanto daí como também menos dos Estados Unidos, porque ficava mais longe, mas também chegava alguma coisa e, digamos, eu dei por os costumes, falo inclusive até de drogas começaram nessa altura, só havia gente que consumia, mas tudo isso não houve propriamente assim nada, nenhuma ruptura como houve em França, por exemplo. Até porque, digamos, aqui todas essas coisas esbarravam no regime. Portanto, as coisas, apesar de tudo, eram muito controladas pelo regime. Nós, apesar de tudo, quer dizer, os professores na universidade tinham alguma autoridade. E, sei lá, os estudantes franceses podiam atirar aos professores, que não lhes acontecia nada. Quer dizer, aqui, quer dizer, apesar de tudo, não tive essa experiência, felizmente, mas houve muitos amigos meus e colegas que tiveram experiência de prisão. Ou porque diziam qualquer coisa que era inconveniente, ou porque tinham feito qualquer coisa na universidade, e isso podia... normalmente não eram prisões por muito tempo se as pessoas não estivessem ligadas, sobretudo ao Partido Comunista. Isso é por causa PIDE. Relativamente a pessoas como eu, que não estávamos ligados ao partido, tinham uma estratégia muito mais, era apenas atemorizar. Eu para a prisão, digamos, era uma semana ou coisa no género, não quer dizer que alguns, durante essa semana, não tivessem sofrido maus tratos, mas a ideia deles não era, eles percebiam perfeitamente quando é que podiam tirar mais coisas e digamos, ficar com informação sobre uma rede de mais existência, e pessoas que eram só, digamos, carne para canhão, que era ir para as manifestações, ou
distribuir panfletos ou isso. E, portanto, pelo menos, e conheci nessa altura as universidades, o meio académico movimentou-se como se tinha movimentado também já em 62, como se tinha movimentado em 65 e como se movimentou depois já em 69, 70, um pouco como, digamos, já ondas de repercussão que se fazem aqui sentir. Mas não houve, digamos, não houve nada que se parecesse com a universidade paralisada durante meses, como estiveram as universidades francesas durante não sei quanto tempo. E, portanto, desse ponto de vista, não. Agora, o ambiente político era um bocado também um ambiente começava a estar já irrespirável, quer dizer, porque é normal, à medida que nos países europeus com quem nós tínhamos contacto ia havendo uma ruptura, quando diz costumes, pode ser só a maneira de vestir, a maneira de andar, cabelos grandes, barbas, tudo, sei lá, era um bocado difícil não ir atrás, sei lá, da influência da música inglesa e da música americana. Quer dizer, nós consumíamos muitos discos, todos os nossos, dessa altura, era tudo a música americana, os filmes americanos, também através de Londres, havia muitos colegas nossos que iam a Londres, mesmo quando nós, porque páginas tantas, nós deixávamos de poder viajar, porque não nos renovavam o passaporte sem uma licença do Exército. E como nós não tínhamos ainda feito a tropa, não nos davam a licença do Exército, portanto deixávamos de poder viajar. Mas havia sempre uns amigos que já tinham feito a tropa, ou que não tinham ido à tropa, ou umas namoradas, ou mulheres, que nos traziam informação, traziam disco, traziam material, e, portanto, isso repercutia-se. Obviamente que o regime estava a ter manifestações de estudantes cada vez mais intensas, porque as pessoas, quer dizer, apesar de tudo, a geração de 62 que ia para as manifestações de gravata, foi nessa altura que começa-se a pessoa a deixar de usar gravata e a deixar... Isso, parecendo, não reflete-se na atitude das pessoas. As pessoas, portanto, vão para as manifestações e houve, já quando eu tinha acabado o curso, em 70, 71, há, inclusive, manifestações na Faculdade de Letras, onde partem secretárias e começa a haver manifestações de violência já. Portanto, as coisas começam... Portanto, não tem muito a ver com o maio de 68, direi que o maio de 68 é a manifestação e o sintoma mais agudo, tirando com o Berkeley nos Estados Unidos, foi em 67, e houve também alguma coisa na Alemanha também, mas nada que não teve a dimensão da França. Mas aqui, portanto, as coisas estavam também a mudar, mas, como digo, sempre com o travão do regime, aqui como em Espanha, o travão do regime ainda funcionava e fazia algum medo. Eu lembro perfeitamente do problema de... Por exemplo, eu passei a fronteira clandestinamente aqui, fui acompanhar um comboio em Barcelona com um passaporte falso e lembro-me o medo que eu tinha, com que eu estava quando tive que mostrar o passaporte na fronteira da Espanha com França. Porque, quer dizer, nós tínhamos a sensação de que os Pirineus ainda eram uma marca muito significativa e muito importante para nós. Isso apesar de tudo, marca-nos, porque... Mas depois, o exílio, para mim, teve um lado muito positivo, que foi o ter experimentado a democracia. Tenho a sensação que é isso. Depois, quando voltei aqui, 2 anos e tal depois, foi um dos meus espantos, era quase todas as pessoas continuavam com... E isso continuou por muitos anos, com uma mentalidade que era a mentalidade do antigo regime. Era a mentalidade de, digamos,
falar no pressuposto da verdade. A verdade que ele tem... A verdade em política é uma coisa sempre muito relativa. Quer dizer, e isso não, nós em França ou na Bélgica vivia-se. Apesar de tudo, havia uma mentalidade havia muita discussão, muitos jornais de direita, jornais de esquerda, jornais de centro, pessoas dos vários lados que apareciam na televisão e tudo. Tudo isso é uma coisa que se aprende e que, para mim, não lhes conto que foi uma surpresa. Ainda eu vim só quase em setembro de 64. Não sou de grandes entusiasmos, portanto não fui daqueles que apanharam o primeiro comboio que cheguei aqui já tarde. Mas fui sabendo de pessoas que tinham aderido, pessoas, antigos colegas meus, tinham, por exemplo, aderido ao Partido Comunista, mas porquê? Depois comecei a ver coisas que eles escreviam, quer dizer, que para mim aquilo não fazia sentido. Porque, repara, convém lembrar que em Bruxelas e em Paris, partidos comunistas, havia, obviamente, partidos comunistas e partidos de extrema-esquerda, mas estavam no seu devido lugar, eram permitidos, faziam manifestações, tinham jornais, mas eram umas coisas. E estavam, inclusivamente, muito desacreditados. Porque tinha havido, em 68, uma coisa que, aparentemente, estes meus colegas não tinham dado, porque isso é o efeito pernicioso da ditadura. Exatamente. Porque o impacto em Paris de uma coisa como é a Primavera de Praga, de 68, foi um impacto enorme. Aquela quantidade de pessoas, quer dizer, que abandonaram o partido e tudo isso. E o partido, lembro, nós gozávamos com as pessoas, quer dizer, porque eles, enfim, inventavam mil e uma teoria para disfarçar, mas aquilo tinha acontecido, isso para não falar já da Hungria de 56, que, enfim, isso eles tinham conseguido. Mas em 68, não, em 68 a Europa já era muito, já havia uma pequena burguesia muito grande, havia muita gente nas universidades, toda a gente estava informada, aquilo teve um impacto enorme. E, portanto, era muito chique. Quando eu cheguei a Paris, que isso e em Bruxelas, então, havia mais gente de extrema-esquerda do que propriamente do Partido Comunista mesmo. Quando eu volto aqui e vejo muitas pessoas... Repare, eu lembro perfeitamente isso já nos jornais, e fazer a cobertura do primeiro congresso de escritores. Foi aqui, a sessão de encerramento, foi aqui com o primeiro-ministro Vasconcelos. Eu fiquei, digamos, aquelas pessoas estavam em êxtase. Em êxtase, e os escritos, e completamente... Ou seja, uma boa parte da intelectualidade portuguesa, chamada intelectualidade, aderiu em massa, digamos, a uma ortodoxia tanto ou mais rígida do que a ortodoxia de onde as pessoas tinham vindo. E depois houve outras pessoas que não aderiram, mas que continuavam, a experiência política deles era toda em termos morais. Pessoas que, depois, essa gente desanimou-me, passado um ano ou dois, já estavam desanimados da política e tudo, já porque eles julgavam, escreviam e falavam sobre política sempre em termos morais. E nunca, digamos, não dar à política, digamos, um lado relativo que tem sempre. E, de facto, nunca... como é que é dizer? De não poder ser analisada em termos absolutos, porque senão, quer dizer, nós temos a política transformada numa igreja, é uma coisa terrível, quer dizer, é uma coisa... Já aconteceu isso no passado e acontece ainda hoje em algumas partes do mundo, mas eu não queria lá viver, nem quero. Mas isso... Mas foi muito, muito boa para mim, na minha aprendizagem. Eu cresci muito nos 2 anos que estive fora. Cresci imenso. E penso que enquanto voltei a Portugal, trazia essa experiência da democracia que foi muito, muito positiva.